Olá, gente, tudo bem? Nós vamos então fazer uma revisão da prova através de um quiz. Esse quiz será disponibilizado nos grupos das salas e também farei este vídeo para explicar cada questão e qual é o assunto que ela aborda. Ó. Primeira questão, ó. Leia as seguintes sentenças e assinale a alternativa correta sobre o sentido provocado pelo modalizador destacado em cada uma delas. Ó. É importante que Marisa cante, é obrigatório que Marisa cante, é certo que Marisa cante. Temos aí o que? Modalizadores discursivos. O que é um modalizador discursivo mesmo? É um conjunto de palavras ou até mesmo frases que elas fornecem o que? Uma percepção pessoal sobre um fato, sobre um enunciado. Temos então aí palavras importante, obrigatório, certo, que estão elaborando uma percepção pessoal sobre o fato de Marisa cantar. Então, entre essas palavras há uma certa relação. Começa por importante, vai para obrigatório e termina em certo. Primeiro, qual é a classe gramatical dessas palavras? São advérbios, adjetivos? Essas palavras, elas são o quê? Elas dão qualidade ou elas dão uma informação extra para uma ação verbal? Importante é uma qualidade, obrigatório é uma qualidade e certo é uma qualidade. Portanto, são adjetivos. E entre esses adjetivos tem o quê? Começa com mais fraco, mais suave e vai indo até chegar ao mais certo, ao que tem mais certeza. E também passa por um que é rude, que é obrigatório. Então, temos como resposta correta o quê? Há uma gradação. O que é uma gradação? É quando eu elenco, ou seja, quando eu coloco uma série de coisas que elas mantêm o quê? Uma relação que vai subindo, subindo, subindo até chegar ao ponto máximo, chamado clímax, ou o contrário, parte do clímax e vai descendo, descendo, descendo até chegar ao mais fraco. Então, a alternativa correta é o quê? Há uma gradação nos adjetivos utilizados, sendo um mais suave e outro mais rude, tranquilo? Agora, a questão 2. Bia, passei em sua casa para deixar o livro necessário para a apresentação na escola. Como você não estava, certamente, por ter ido à academia, deixei meu exemplar na caixa de correio. Só lembrando, é urgente que você me envie os slides da apresentação ainda hoje, para deixarmos tudo organizado para amanhã. Seriam substituições corretas para os sublinhados? Necessário. Qual palavra é sinônimo de necessário? Preciso é? Preciso, necessário. Esse preciso aí é no sentido de precisão, algo que se encaixa perfeitamente. Arbitrário é? Não. Arbitrário é algo que pode ser qualquer coisa. Basilar, que vem de base. Necessário é base. Irrelevante, algo que não tem relevância. O i, prefixo de negação. Agora vamos para o outro. A gente ficaria em dúvida, né? Entre a A e a C. Mas vamos para o certamente. Certamente é sinônimo de infatigavelmente. O que é infatigável? Aquela pessoa que não tem fadiga, que não se fatiga. Ou seja, é alguém incansável. E o outro é indubitavelmente. É o quê? Indubitável vem da palavra latina dubitare, que é a mãe do nosso verbo duvidar. Então, indubitavelmente aqui não tem dúvida, sem dúvida. Então, alternativa B, quer dizer, C, desculpa, gente. Agora, questão 3. Em todo o Brasil, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, 80 milhões de pessoas em 1942 cidades vivem expostas a eventos climáticos extremos. O que a gente tem ali, gente? A gente tem um texto que pertence a qual campo? Esse texto está falando do quê? Está falando da terceira pessoa, algo externo a quem está falando, então é um texto referencial. Textos referenciais pertencem muitas vezes ao quê? Ao campo jornalístico, ao campo científico, né? Então, publicitário não é, porque muitas vezes o texto publicitário, ele traz o quê? Ele traz um chamado ao eu. Texto jornalístico, com o intuito de alertar para um tema recorrente, que são o quê? Os eventos climáticos extremos, que é algo que é atual.
Jornalístico, com o intuito de noticiar dados dúbios. Dúbios vem daqui, gente, vem de dubitare, daquela palavra que a gente viu anteriormente. Autoritário institucional, não, é a alternativa B então, gente, vamos lá. Para o enfrentamento de desigualdades sociais, raciais, étnicas, de gênero e geracionais durante a crise climática, Mariana Belmont, ativista ambiental, destaca ainda a necessidade de se criarem e se implementarem políticas de longo prazo para a democratização de acesso à terra. Então, o que a gente tem aí? A gente tem o advérbio ainda. Eu falo assim, eu gosto de ler literatura clássica. Porém, preciso ainda agregar outros gostos à minha lista. Esse ainda, ele tem sentido do quê quando ele une duas frases? Ele tem sentido de colocar uma coisa a mais, de inclusão, né? O advérbio ainda, ele tem, digamos assim, dois sentidos principais. Só que o principal deles é quando ele inclui uma outra informação a algo que já foi falado antes. Então, o ainda tem sentido do quê? Inclusão de mais um item no enfrentamento da crise climática. Ele não elabora nenhum tipo de destaque, ele só inclui como mais um. Depois temos o quê? Temos aquele mesmo texto, né, que foi dito anteriormente, e aí a pergunta é: se houvesse dois ativistas ambientais como sujeito, ou seja, além da Mariana, tivesse, por exemplo, o Pedro. Mariana e Pedro, ativistas ambientais, né, destacam ainda quantas outras palavras sofreriam alteração em virtude dessa concordância. Ativistas ambientais e destacam. Seriam 3, meus amores. Olha que loucura isso aí. Agora, outro exercício. Está falando de verbo elocutivo. Lembra o que é uma elocução? É quando alguém fala. Quando é que a gente usa muitos verbos elocutivos? Para nós colocarmos no nosso texto o quê? Algum discurso, ou seja, a fala de algumas pessoas. Lembra que nós temos vários tipos de discurso. Por exemplo, discurso direto. O professor falou. 2 pontos, pula para outra linha, travessão. Fiquem quietos. Então, esse enunciado que eu falei está no discurso direto. Por quê? Porque eu reproduzo a fala como ela aconteceu. Aí eu uso 2 pontos, travessão, e o verbo elocutivo. O professor gritou, 2 pontos. O verbo elocutivo aí é gritou. Né? Então, ele que promove o quê? Ele prepara a fala de alguma fonte do meu texto. E tem o discurso indireto, que é o quê? O professor gritou que todos os alunos ficassem quietos. Aí eu transformo aquela fala do professor numa parte do meu texto, no texto corrido. Ou seja, eu apago 2 sinais, os 2 pontos e o travessão, e eu mantenho o verbo elocutivo, mas eu uso uma conjunção, palavra que une frases, que no caso aí é o quê? Entenderam? Viram como é? Deixa eu colocar o computador um pouquinho alto, senão eu vou ficar sempre falando de cabeça para baixo. Olha lá. Na empresa, portanto, devem ser chamadas à ação, reforça Mariana Belmont, ativista ambiental. A jornalista também pontua a parcela de responsabilidade e ação de cada um de nós nesse contexto. É fundamental entendermos nossa vida real e como o cotidiano está conectado aos estragos nas cidades. Ressalta. Temos 3 verbos elocutivos aí, gente. Reforça. Depois temos o quê? A jornalista também pontua e temos ressalta. Quantos tipos de discurso a gente tem? 2 usam discurso direto e 1 indireto. Por quê? A fala dela está inteira aqui, por causa do reforça. A fala inteira dela está aqui, junto do ressalta. E tem uma fala dela que virou parte do texto. A jornalista também pontua a parcela. Temos 2 diretos e 1 indireto. Tranquilo? Agora ali,
Por meio da modalização do discurso, o enunciador pode explicitar sua subjetividade em relação àquilo que diz ou escreve. O trecho que apresenta o quê? A minha subjetividade é qual? Os servidores públicos não enfrentam essas preocupações, apenas função referencial da linguagem, terceira pessoa pura. Era a lógica capitalista em ação, refletindo as palavras de Paulo Freire. Eu transfiro o texto para uma outra voz. Também não é minha a subjetividade. Pelo país afora, podemos encontrar situações tão ou mais aberrantes. O adjetivo aberrante é algo meu, é algo de alguém que está falando, então é esse aí. Por que o outro ali não é? Mês dedicado à conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, apenas informativo. A conjunção como assume diferentes papéis semânticos, ou seja, de sentido. Como caí de bicicleta, fiquei afastado das brincadeiras. O como, no início de frase, ele tem uma grande possibilidade de ter sentido de causa. Por que caí de bicicleta? Por causa da queda de bicicleta. Então, o como, ele assume sentido causal apenas quando ele abre um enunciado, ou seja, ele abre uma fala. Fizemos a redação como as instruções do professor, ou seja, conforme. Conforme é algo de conformidade. O que significa conformidade? Quando alguém segue algo já pré-estabelecido, uma coisa já anterior. Fiz o bolo como minha avó fazia, conforme minha avó fazia. Há um modelo pré-estabelecido para que eu siga com a minha ação. Maria agia tão bem como seus pais. Comparação. Comparação entre duas formas de agir. Então, é causa, conformidade e comparação. Tranquilo, meus amores? Agora, uma tirinha. Vamos ver a tirinha, Olá, meu nome é Omar Ciano e aprendi a sua língua para me comunicar melhor. Pô, mano, da hora! A cambada vai pirar na hora que eu falar essa parada pra eles. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. O que essa tirinha traz de crítica? Deixa eu fechar aqui, gente, que eu preciso ver a tela. Tá bom. Então, na tirinha acima, o alienígena Omar Ciano demonstra desânimo após a fala do humano. Qual é o motivo desse desânimo? Omar percebe que o humano não entendeu seu nome? Nada a ver. Omar descobre que sua nave não está funcionando, nem mencionou nave. Omar nota que a comunicação não será tão fácil quanto esperava devido ao uso de gírias pelo humano. Gírias e também jargões tendem a tornar a linguagem, digamos, um pouco mais complicada, mais obscura. Omar entende que o humano não está interessado em se comunicar, nada a ver. O humano até foi bem simpático. Quando a gente analisa uma charge, gente, o que a gente deve ter em conta? A gente deve ter em conta a linguagem verbal, quando houver um texto escrito, e a linguagem não verbal, que é o quê? O traço, o desenho, a fisionomia. Tranquilo? De novo sobre a charge, vamos analisá-la novamente. Olá, meu nome é Omar Ciano e aprendi a sua língua para me comunicar melhor. Pô, mano, da hora, cambada, blá, blá. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Temos um pronome demonstrativo aqui, o isso. Pronome demonstrativo, ele não é só para indicar como as coisas estão no espaço. Como assim, Esta garrafa. Eu uso esta por quê? Porque está perto de quem fala. Então, esta é um pronome de primeira pessoa. Agora, se essa garrafa estivesse pertinho de vocês aí, eu falaria como? Essa. E se esta garrafinha estivesse lá em outra sala e nós estivéssemos vendo aquela? Então, esta, primeira pessoa, essa, segunda pessoa, e o aquele, aquela, terceira pessoa. E o isso? O isso é o quê? É um pronome demonstrativo que ele vai retomar o assunto que foi falado antes. O isso, o isto, aquilo, eles têm um potencial muito grande de uma única palavrinha substituir um conjunto de frases, uma porção do texto. Olha que coisa doida. Vamos fechar aqui também. Opa. Então, sobre o pronome demonstrativo utilizado na tirinha, o que ele faz? Ele retoma o quê? Informação previamente mencionada e ele une.
Quando nós unimos as frases para formar um texto, essas frases elas são coesas, coesão textual. Na frase, cozinhei diversos pratos, até pato assado. A palavra até expressa uma particular função semântica e coesiva. Semântica é sentido e coesiva é que amarra o texto. Qual das alternativas abaixo corresponde ao sentido e à função de até nesse contexto? Introduz exclusão? Estabelece condição? Condição é o se, caso. Indica temporalidade? Temporalidade é tempo, quando. Expressa inclusão enfática. Por quê? Por que enfática? Ó, cozinhei diversos pratos, até pato assado. Como se o pato assado fosse o mais importante, o mais chique. Então, o até, nesse sentido, ele faz uma inclusão, mas uma inclusão enfática. Não é como o ainda, que põe mais um item. Agora, o até, ele tem ênfase. A frase abaixo, que é modalizada no sentido de transmitir certeza absoluta, fumar prejudica a saúde. Não tem nenhuma modalização. Certamente eles devem ter saído há pouco. Certamente é um alto grau de possibilidade. A língua inglesa é predominante no Canadá? Também, função referencial pura. É claro que os maus alunos não conseguiram aprovação. Aí, certeza absoluta, é claro. Ali, ó, um textão. Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a internet é terra de ninguém. Tal afirmativa não é de hoje, mas ainda alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado na internet pelas redes sociais. A expressão fake news, em particular, representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes cometidos contra a honra, como a injúria, calúnia e difamação. Sob um olhar semântico, dizer compartilhei fake news de alguém não carrega qualquer sentimento de culpa, ou se carrega, ela é mínima. Agora, dizer cometi um crime contra a honra já traz outras implicações, não só de ordem jurídica, mas também grande responsabilidade pessoal. A palavra agora, no início do último período, ó, agora, dizer que fiz crime contra a honra, introduz no texto um marco temporal correspondendo em sentido a atualmente? Não. Esse agora ele é bem pontual. Ele tem uma função de tempo que é chamada função pontual, função curta. O atualmente ele é uma função longa, né, de tempo. Assim. O atualmente, né, corresponde a um tempo muito maior do que o agora. Então essa afirmativa está errada. A vida não só requer coragem das pessoas, mas também muita sabedoria em momentos tensos. Essa questão, muita gente erra por causa do mas. Fomos, né, ensinados de que o mas só traz oposição. Ó. Vou à praia, mas não entrarei na água. Oposição, quebra de expectativa. Só que o mas, safadinho, quando ele se junta à palavra também, ele vira uma coisa de adição, né? Principalmente formando o quê? Formando um parzinho com não só na outra frase. Ó. A vida não só requer coragem, mas também muita sabedoria. São dois termos que eles atuando juntos, eles deixam as duas coisas com igual valor aditivo. Não tem uma maior ou outra menor. Não só e mas também operam no sentido de adição igual, de adição equalitária. Tranquilo? Então, mas também tem sentido de adição. Se fosse o mas sozinho, essa frase ficaria incoerente, ficaria sem sentido algum. Outra questãozinha ali. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina. Achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinha Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Ó, temos aí o quê? Um discurso em que ele transmite a fala da personagem de uma forma do discurso direto? Não. Meio que se mistura a narração, o narrador,
com a percepção da fala de alguma personagem. Isso é chamado de discurso indireto livre, que é o quê? Eu faço meu texto como um canhão só. Eu escrevo numa coisa só e não coloco aqueles sinais que marcam a fala das personagens. Ou seja, eu misturo a fala de personagem com a narração feita por um narrador externo. Tranquilo? O réu afirmou: sou inocente. Os formandos repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Se forem transpostos os verbos para o discurso indireto, as alterações seriam, como assim discurso indireto mesmo? Eu vou tirar os dois pontos, aspas, travessões, e eu vou pegar a fala e transformar em parte do meu texto. O réu afirmou que era inocente. Os formandos repetiam que prometeriam cumprir seus deveres. Barará. Então, alternativa B. Ou seja, nós temos que alterar alguns tempos verbais que a gente viu em aula. Qual das orações abaixo apresenta um erro de concordância verbal? Faz 2 anos que nos conhecemos, tá certo? Sabemos que o verbo fazer, com sentido de tempo que já passou, ele fica na terceira pessoa do singular, ou seja, impessoal, sem sujeito. Chegaram cedo ao evento os convidados especiais. Esse verbo está no plural, por quê? Porque o sujeito está lá no fundo. Né? Eu fiz isso aí de propósito, gente, para enganar vocês. Haviam muitas pessoas na festa. O haver, com sentido de existir, ele tinha que estar na terceira pessoa do singular. Havia. A maioria dos alunos acertou as questões, está certo, porque concorda com maioria, mas também pode ser o quê? Pode ser a maioria dos alunos acertaram, concordando com alunos. Vamos lá. Aconteceu naquelas cidades do interior um fato pra lá de estranho. São feitas afirmações. Assinale a incorreta sobre essa frase. O sujeito está no fim da oração e, no singular, deixa o verbo na terceira pessoa do singular. Exatamente. O que aconteceu? Um fato pra lá de estranho. Esse é o sujeito, está lá no final. Fiz a frase assim de propósito para que as pessoas não achem o sujeito de forma tão fácil assim. O verbo está topicalizado no está na oração? Tá. Lembra o que é topicalização? É quando eu coloco uma parte da frase no comecinho dela para eu dar destaque, para transformá-la em tópico. O adjunto adverbial é de lugar, está intercalado no meio. Tá mesmo, ó. Tá aqui, ó. Naquelas cidades do interior é o adjunto adverbial. Tinha que estar lá no fim, mas eu coloquei no meio para complicar a vida de vocês. Há um erro de concordância verbal, pois o verbo deveria estar no plural concordando com naquelas cidades do interior. Nada a ver, viajou bonito. A partícula C pode indicar voz passiva sintética. O que é voz passiva sintética? Aquela voz passiva que usa apenas um verbo, e a partícula C, que é a partícula apassivadora. Como assim, ó? Vem descer um cachorro poodle é voz passiva porque o que se vende? O cachorro poodle. E eu posso transformar essa voz passiva sintética em voz passiva analítica, em que eu uso 2 verbos, auxiliar e principal no particípio, terminado em ado ou ido. Um cachorro poodle é vendido. Mesmo sentido do que vende-se um cachorro poodle. Agora, índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Quando eu tenho verbo transitivo indireto. Trata-se de um cachorro poodle de grande agilidade. Quem é o sujeito? Né? O que se trata? Alguém falou isso, mas eu não sei quem é. Então, é índice de indeterminação do sujeito. A primeira frase está na voz passiva sintética, porque é possível passá-la para a voz passiva analítica. Sempre que houver uma questão assim, vocês tentem transformar na voz passiva analítica. Se der, é voz passiva sintética, essa com C. Se não der, é índice de indeterminação do sujeito. A frase que está em conformidade com a norma padrão de concordância é... Vamos ver aqui, estão erradas. No Brasil, só na região amazônica, resta mais de 100 tribos indígenas.
O que resta? Mais de 100 tribos, pluralíssimo. Então, restam mais de 100 tribos. Só que o sujeito ele está posposto depois do verbo. Pesquisas e o entorno da comunidade paraense reforçam a existência de tribos isoladas. É sujeito com 2 núcleos, sujeito composto, tinha que estar no plural. Os modos de vida dos povos isolados são absolutamente diferentes dos não indígenas. Os modos de vida dos povos isolados são absolutamente diferentes. Concordância nominal. Por quê? Porque deveria estar concordando com o núcleo do sujeito, que é plural. Aumentaram os registros sobre contatos fatais entre não indígenas e indígenas. O que aumentaram? Os registros sobre... Então é essa que está correta, porque o sujeito está posposto. Vamos lá, agilizar. Antropólogos lutam para que movimentos de proteção ao indígena seja cada vez mais forte. A oração acima, quanto à concordância verbal e nominal possui, ela tá o quê, gente? Antropólogos lutam. Ok, o verbo tá bonitinho, concordando com o sujeito. Para que movimentos de proteção ao indígena sejam. O verbo ser aqui, ele tinha que concordar com o núcleo do sujeito. O que seja, cada vez mais forte. Movimentos de proteção ao indígena sejam cada vez mais fortes. Temos erro duplo nessa segunda oração aqui. Tanto de concordância verbal quanto de concordância nominal, que esse adjetivo tinha que estar no plural também. Verbo e adjetivo no plural, meus amores. A palavra aterrissagem é formada por derivação. De onde vem aterrissagem, gente? Analisa a palavra menorzinha que está ali. Vem de terra. Aí, a partir de terra, eu crio o verbo aterrissar. Como é que eu crio esse verbo? Colocando ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Se eu tirar um ou outro, a palavra morre. Então, é derivação parasintética, que é a adição simultânea ao mesmo tempo de prefixo e de sufixo. Tranquilo? As palavras rinite, artrite, bronquite, amidalite, lembra que eu falei? O que elas compartilham? O mesmo sufixo, terminação, que nesse caso o it indica inflamação. Olha que loucura, né? Agora ali, ó. O petróleo foi essencial para o grau de avanço tecnológico que temos hoje. No Brasil, o dia 3 de outubro é dedicado ao petróleo brasileiro, em homenagem à fundação da Petrobras. Internacionalmente, no dia 29 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Petróleo, data em que a importância e os impactos do seu uso devem ser pensados. Sobre as palavras sublinhadas, que tipo de formação elas têm? Elas são palavras simples ou compostas? Se forem simples, derivação. Brasileiro vem de Brasil, mais um sufixo eiro. E mundial vem de mundo, mais o sufixo ao. Então, são derivações sufixais que alteram o quê? A classe gramatical. De Brasil, eu crio adjetivo brasileiro. De mundo, eu crio o adjetivo mundial. Alteração promovida pelos sufixos. As palavras girassol, mal me quer e pontapé são formadas por girassol. O verbo gira, mais o substantivo sol. Duas palavras simples formam uma composta, então é composição. E a alteração nas palavras simples que entram na formação das três, ó, girassol, nenhuma delas se altera, mal me quer, nenhuma delas se altera, e pontapé, nenhuma delas se altera. Então é composição por justaposição. Eu só coloco do lado, eu só grudo sem alterar nenhuma delas. Agora ali, ó. As palavras sociologia, psicologia, geologia, arqueologia compartilham o mesmo elemento formador de vocábulos, de palavras. Qual é o elemento que elas compartilham? O radical logos, que do grego significa o quê? Ciência ou pensamento. Radical grego.
que foi aquela aula que a gente viu os radicais gregos e latinos, meus amores. Espero que tenham gostado. Eu vou postar esse quiz lá nos grupos e façam. Beijos!